A minha casa ficava numa ruazinha gostosa e sossegada. Eu tinha plena certeza de que não poderia existir mulher que fosse mais feliz do que eu no mundo. Talvez tivesse alguma igual, porém mais feliz do que eu, impossível. Na minha casa havia amor, união e respeito. Eu estava casada com o Ricardo e nós tínhamos 2 filhos lindos, o Silvio e a Mariana. O Silvio contava com 5 anos, a Mariana com apenas 3. O meu marido trabalhava numa indústria de autopeças. Eu era completamente apaixonada por ele. Sabe, o Ricardo era do tipo que gostava de comemorar datas significativas, aniversários de casamento, de nascimento. O dia em que nos conhecemos jamais sairá da nossa memória. Tínhamos o hábito de sair e passear como 2 namorados. Sempre que a minha mãe se encarregava de olhar nossos filhos, a gente saía. Mamãe estava sempre disposta a cuidar dos nossos filhos e eu e o Ricardo saíamos. Nós íamos jantar fora, íamos dançar. Sempre gostei de dançar aquelas músicas lentas, gostosas, aquelas músicas de quem está apaixonado, aquelas músicas românticas, músicas próprias para enfeitar a noite de quem se ama. Quando voltávamos para casa, estávamos felizes como 2 adolescentes. Normalmente encontrávamos mamãe adormecida no sofá da sala, a televisão às vezes já fora do ar, as crianças deitadas, dormindo. Podíamos então nos amar à vontade. E como a gente se amava! Mas tudo começou a ficar diferente a partir do mês de novembro de 1991. Primeiro, o que me chamou a atenção foi a aparência meio cansada do meu marido. Eu achei até que ele estivesse doente. Depois, apesar de continuar levando a mesma vida do trabalho para casa e de casa para o trabalho, Ricardo já não tinha muito papo com as crianças. E aí o meu marido deixou de procurar-me para contatos íntimos. A nossa vida sexual ficou péssima. Eu comecei a sentir-me magoada, rejeitada. E é lógico que os passeios terminaram. Quando eu iniciava qualquer tipo de interrogatório, o Ricardo rebatia na hora, dizendo que eu estava imaginando coisas. Ele que começou a ficar irritado diante das minhas cobranças. Um dia, e sempre há aquele famoso dia, o dia X, eu apanhei um dos ternos do Ricardo para levá-lo ao tintureiro. Passei a olhar o que havia nos bolsos antes de levar. E sabe aquele bolsinho que fica na parte interna do paletó? Ali estava um pedacinho de papel. Isto me chamou a atenção. E no papel havia um nome de mulher, Lúcia, e um endereço logo abaixo. A letra não era do Ricardo. Sem comentar nada com ele, que aliás não ia adiantar nada, eu tive uma ideia. Eu conhecia aquela rua citada no papel e resolvi então fazer algumas investigações por minha conta. No dia seguinte, após levar as crianças até o parquinho, prossegui com o meu carro até aquela rua. Passei diante do número especificado no papel e observei a casa. Dei a volta e retornei para casa. Fiz isso por 5 dias consecutivos e só no 5º dia tive o impacto esperado. Vindo no sentido contrário, avistei da outra esquina o carro do Ricardo. Na hora em que eu vi o carro, me abaixei no assento para que ele não me visse, mas ele nem olhou na minha direção. Ele parou de frente à casa, abriu o portão da garagem e guardou o carro. Imagine o grau de intimidade. Para o Ricardo era muito fácil sair do trabalho durante o dia, porque ele prestava serviços aos clientes do escritório, em domicílio. Eu não aguentei. Desci do carro e saí devagarzinho em direção àquela casa. Estou certa de que muitas senhoras que estão ouvindo a minha história já viveram essa história, já viveram situação igual. Eu permaneci atrás de uma viela, de olho na garagem, marcando no relógio o tempo que ele permaneceu ali. Marquei direitinho. Foram 2 horas e 20 minutos. Quando a porta se abriu, uma mulher de cabelos curtos e avermelhados acompanhou o meu marido até o seu carro, cheia de carinhos com ele.
No momento, eu pude ver ela afagar os cabelos do meu marido e nessa hora se despediram com um beijo na boca. Pronto, estava explicado o motivo daquela mudança do Ricardo. Uma coisa é você desconfiar, outra coisa é ver com os seus próprios olhos. Isso muda completamente. A sensação é horrível, todas as nossas certezas, as nossas seguranças vão pro esgoto. Quando voltei para casa, entrei sem saber o que fazer, fiquei em pé no meio da sala, minha cabeça trabalhava uma porção de coisas ao mesmo tempo. A célebre pergunta que todos fazemos diante de uma circunstância dessa: por que, meu Deus? Por quê? Eu era uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amante. Ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Além de tudo, sou uma mulher bonita, amorosa, me visto bem. Eu não conseguia entender. À noite, ao ver Ricardo, logo que ele abriu a porta e entrou, me aproximei dele com a pergunta pronta. Tenho um assunto sério para falar com você. E tem que ser já. Agora. Ele me olhou com um olhar meio distante. Eu pensei que ele fosse levar assim um choque. Só que de repente ele me desarmou com uma resposta fria. Quando olhei para ele e disse que tínhamos que conversar sério e tinha que ser agora, ele me desarmou com uma resposta calculista. Temos que conversar. Tá bom, então estamos empatados, porque eu também preciso muito falar com você. Eu, ferida, magoada, queria que o meu marido se assustasse com o meu questionamento, mas ele me olhou friamente e disse: quer conversar comigo? Que bom. A essas alturas, eu resolvi esperar e deixei que ele começasse. Já que você está decidida a falar sobre o assunto, então começo eu. Eu que estava ali para agredi-lo, de repente passei a ser agredida. Quem estava levando o pior era eu. Ele olhou para mim com um jeito mais cínico e falou: Eliana, eu estou deixando você. Não estou mais interessado em continuar o nosso casamento. Naquele momento, eu precisei sentar-me, senão eu ia cair. Aquele homem que ali estava, de longe não se parecia com o meu Ricardo de antes. Fiquei encarando o seu rosto, ouvindo as suas palavras. Eu já não o reconhecia. Ouvi algo sobre outra mulher, sobre separação, sobre não termos mais nada em comum. Meu amigo, como que uma pessoa pode mudar assim tão de repente? Meu Deus do céu, o que significava aquilo? O Ricardo, enquanto falava, entrou no quarto. Eu, feito um fantasma, entrei atrás. Ele continuou falando e puxou 2 malas do armário, guardando ali suas roupas. Eu estava incrédula. Despediu-se das crianças que chegaram da escola e saiu prometendo nos dar completa assistência. Ricardo sumiu do mapa. Se eu fosse ficar esperando que ele socorresse a mim e as crianças, certamente nós teríamos morrido de fome. Dei queixa dele na justiça por ausência de pensão para as crianças. Só que ele simplesmente sumiu. Até do emprego ele desapareceu. Aquela casa onde eu vi guardar o carro e beijar a moça de cabelo vermelho ganhou placa de aluga-se. De uma hora para outra, a minha vida virou de ponta cabeça. No primeiro ano de separação, eu resolvi que talvez fosse melhor voltar a estudar. Meus pais muito me auxiliaram, tomando conta dos meus filhos. Eu me esforçava. Era como se uma coisa me dissesse: vai à luta pelos seus filhos. Vá, lute, que você vai conseguir. As crianças foram crescendo e aos poucos foram deixando de perguntar pelo pai. Eu era pai e mãe. Entrei em uma faculdade e cursei comunicação social. Depois fiz pós-graduação. A própria empresa onde consegui estágio me acolheu para trabalhar ali. A partir de 1995, a minha estrela começou a brilhar mais rápido. No mesmo ano, obtive 2 promoções e no início do ano passei a gerência de recursos humanos dentro de uma ótima empresa. Felizmente, comecei a curtir mais os meus filhos como eu queria. Meus filhos nunca me deram motivos para aborrecimentos ou preocupações. O Silvio conta hoje com 16 anos e a Mariana com 14. E sabe, amigo, esse mundo em que vivemos é bem menor do que a gente pensa. No mês de março de 1996,
Eu recebi, em meio a tantas fichas que me passam, uma que era muito especial. Tinha um pretendente a um emprego na empresa. Era uma ficha completa, mostrando todo o currículo do Ricardo, meu ex-marido. Pelo que eu li naquele papel, o seu último trabalho havia sido há 2 anos atrás. Ricardo se candidatava agora a uma vaga naquela empresa. No dia marcado para a entrevista, eu fiz questão de recebê-lo. Não deixei a ficha do Ricardo com nenhum dos meus analistas. Eu fiz questão de recebê-lo. Quando a jovem secretária abriu a porta da minha sala, eu esperei tranquila que ele chegasse até a minha mesa e desse de cara comigo. Quando o Ricardo me viu ali atrás daquela mesa, se estancou assombrado. No primeiro momento permaneceu indeciso, sem saber direito que atitude tomar, sem saber o que dizer. Ao colocar os olhos nele, percebi que estava meio envelhecido. Ele não me pareceu em bom estado. Ele continuava olhando-me enquanto eu permanecia sentada naquela enorme e confortável cadeira de couro, segurando a sua ficha. Dei sinal para que ele se sentasse. Ricardo obedeceu, mas comentou em voz sacudida: "Desculpa, eu não sabia. Talvez seja melhor que eu vá embora. Creio que eu vim aqui só para me atormentar." E olhei bem para ele e disse: "É aí que o senhor se engana. Se o senhor realmente deseja o cargo é seu. E eu tenho informação que o senhor é um bom profissional. Eu acredito no seu potencial." Ouvindo isso, o Ricardo ficou assustado. Agora quem o surpreendia era eu. Ele deu até um sorriso meio forçado, é verdade, e disse: "Obrigado. Eu estava mesmo precisando desse emprego. Mais uma vez, obrigado, porque você sempre se mostrou brilhante em tudo." Eu continuei fria. O senhor já pode, inclusive, começar a trabalhar. A chefia do setor vai explicar-lhe todos os detalhes. Eu vi, então, que o Ricardo percorria toda a minha sala com os olhos. Admirava as paredes de lambris, os móveis, o luxo daquele lugar. Em seguida, se dirigiu a mim e disse: "Desculpe, mas eu queria saber das crianças." Foi aí que eu fiz um sinal a ele. Sabe aquele sinal de silêncio quando se coloca o dedo sobre os lábios? E é lógico que ele entendeu o recado. E então eu lhe disse: "Veja bem, nós só teremos um relacionamento profissional. Aliás, eu quase nem vou ver o senhor e não lhe dou o direito de perguntar sobre os meus filhos. Desejo-lhe sorte nessa empresa, mas o senhor terá seus próprios encarregados e não haverá nenhum contato comigo." O Ricardo mantinha os olhos fixos em mim. Eu sabia que estava bem vestida, o trabalho exigia que eu me vestisse bem, que eu me penteasse bem. Em um dos móveis da minha sala, ele avistou a fotografia do Silvio e da Mariana, já mocinhos. Quando ele tocou os olhos nas fotos, ele apontou para eles, mas antes que ele dissesse alguma coisa, eu completei, seca: aqueles ali são os meus filhos. As fontes da minha alegria, a razão da minha vida. Se o senhor não sabe, nós 3 formamos uma família muito especial, muito unida. Há um detalhe que eu gostaria que o senhor jamais ousasse. Eu peço que o senhor não faça nenhuma gracinha de tentar se aproximar deles. Isso é, se o senhor realmente desejar trabalhar nessa empresa." O Ricardo, meu ex-marido, ficou calado e concordou com a cabeça, e a entrevista acabou ali. "Então eu já posso sair?" "Sim." E nessa hora eu mesma abri a porta e ele saiu. Que as pessoas pensem o que quiserem. Eu já deliberei manter os meus filhos longe do Ricardo. Eu não creio que esteja sendo cruel. Estou sendo coerente. Porque ao longo desses anos todos, se estivéssemos precisando dele, nunca o encontraria. Ele jamais esteve presente, ele jamais nos fez uma visita. Se nós não precisamos até agora, com certeza não precisaremos nunca mais. Obrigado, Antônio Melo, por narrar minha história. Meu nome é Eliana Rodrigues Loureiro.